Muito bem, então vamos para mais um exercício. Então, nesse exercício daqui, a ideia é representarmos um projeto de tubulações. Ou seja, um engenheiro quer projetar uma tubulação de condução de óleo. Ele sabe que R e S, então esse ponto R e aqui temos o ponto S, são origens dos dutos e que ambos têm destino em P. Então a ideia é descobrirmos esse ponto P, certo? O ponto P ele deverá ter cota 8. A declividade, agora vamos verificar as especificações. A declividade de RP, ou seja, entre R e o ponto P, obrigatoriamente essa tubulação ela deverá ter uma declividade de 20%. Ou seja, declividade de 20% significa que está variando 20 unidades na vertical para cada 100 unidades na horizontal. E a inclinação de SP, ou seja, a partir de S até o ponto P, que não sabemos a sua posição, deverá ter uma inclinação de 45 graus. Ou seja, são especificações de um projeto, certo? A tubulação ela tem que ter tal declividade, a tubulação partindo de determinado ponto tem que ter tal valor de inclinação. Então, pede-se o quê? Para informar as coordenadas da localização deste ponto P. Ou, se tiver mais de uma posição, também especificar. A escala é 1 para 100 e a unidade é em metros. Então, vamos procurar representar esse caminhamento das tubulações e também especificar o valor das coordenadas de P. Então, vamos imaginar o seguinte. A declividade de RP é de 20%. Então, é interessante transformarmos declividade em intervalo. Falar a mesma informação de uma forma diferente, certo? Se falamos que a declividade é 20%, significa o quê? Que o intervalo é o inverso da declividade. Então, o intervalo vai ser 100 divididos por 20. O intervalo, então, corresponde à variação na horizontal para cada uma unidade na vertical. Então, o intervalo vai ser 100 dividido por 20, corresponde a 5. A cada 5 unidades, a cada 5 metros de variação na horizontal, a variação na vertical vai ser de 1 unidade. Então, do ponto R até chegar ao valor do ponto P, que corresponde ao valor de cota 8, então a variação na horizontal ela tem que ser de 10 unidades. Para variar na vertical, 2 unidades. Então, utilizamos o compasso, a abertura do compasso correspondente com o valor 10. Por quê? A cada 10 unidades, esta reta vai variar na vertical 2 unidades. Então, aqui, podemos ter inúmeras retas que ligam do ponto R até essa circunferência. E todas essas retas daqui, seja esta reta, seja outra reta que venhamos marcar, a variação na vertical vai ser de 2 unidades. Ou seja, aqui temos inúmeras possibilidades que o ponto P poderá ficar, todos com valor de cota 8, mantendo uma declividade de 20%, certo? Mas não sabemos a sua localização. Então, vamos deixar somente com esta circunferência estabelecida. Bom, agora vamos lá para o ponto S. Significa que a inclinação de S até P, ou seja, a inclinação é o ângulo formado da reta com a sua projeção. A inclinação é de 45 graus. Bom, se uma reta tem uma inclinação de 45 graus, significa que a variação na vertical é idêntica à variação na horizontal. Ou seja, o intervalo correspondente é idêntico da declividade. Então, se temos o S com valor de cota 5 e queremos chegar a um ponto de cota 8, a variação na vertical vai ser 3. E a variação na horizontal também vai ser 3, para manter uma inclinação de 45 graus. Então, ponta seca do compasso em S e a abertura com valor 3, certo? Com isso, poderíamos ter infinitas possibilidades de retas com o valor P, mas vão ficar restritas à intersecção destas duas circunferências. Então, aqui podemos ter um ponto P
com o valor de cota 8. Então, este ponto P aqui pode ser a primeira solução, ponto P1 com o valor de cota 8. E aqui também podemos marcar um ponto P2. Então, temos duas soluções de caracterização dessas tubulações, um P2 com valor de cota 8. Então, temos aqui uma tubulação que liga do ponto R ao ponto P2 e do ponto P2 ao ponto S. Então, aqui temos uma possível solução de um caminhamento dessa tubulação que atenda os critérios do projeto. Então, aqui temos a sua caracterização em vermelho. É a primeira solução. Depois, a outra solução pode ser de R até P1 e de P1 até S. Então, aqui temos a segunda solução. Podemos deixar aqui com uma espessura um pouco maior para identificar esse caminhamento, certo? Bom, então aqui temos a projeção, visto de cima, destas tubulações. O exercício pede também para informar as coordenadas de x e y das possíveis posições de P. Então, P tem duas soluções, P1 e temos o P2. Bom, para descobrir as coordenadas, o que é necessário? É necessário prolongarmos aqui esses eixos, x e y, e para verificar a coordenada x do ponto P1, a partir deste ponto P1, vamos traçar uma perpendicular. Esta distância daqui corresponde ao valor de abscissa, ou seja, o valor de x do ponto P1. Então, o que encontra-se aqui em magenta corresponde ao valor de x do ponto P1. E o que encontra-se aqui em verde é o valor de y também do ponto P1. E o valor de cota do ponto P1 é o valor 8, certo? Da mesma forma, queremos saber o valor de x do ponto P2. Então, traçamos uma perpendicular ao eixo x. Então, este valor de x é deste ponto até este. Então, esta medida daqui é o valor de x. Vou deixar aqui em amarelo. Tá? Ficou sobreposto um pouco ali. Mas esta medida daqui corresponde ao valor de x do ponto P2. E o valor de y é esta distância daqui. Então, esta distância daqui vamos deixar em azul, azul ciano. E esta distância é o valor de y. Claro, medimos esses valores com a escala apropriada, na escala 1 para 100.